Eu havia dito a Deus abençoe, bom dia. É que me presentearam. Onde estão os outros? Me presentearam esse kit dos selos, eras e cita. Foi Ramon Félix que trouxe da Colômbia. Qual pastor foi? Jorge Rancheiro. Os livros que o irmão William nos havia dito há anos, que tivéssemos os selos, as eras, citas, as 70 semanas de Daniel. Depois em 2000, deixa eu vir para cá um pouquinho para que me escutem. Eu creio que foi em 2015 por aí, quando já nos falou de outros mais, como Festa das Trombetas, Desespero, O Sinal, Alimento Espiritual no seu devido tempo. Esse outro depois da Festa das Trombetas, reconhecendo o dia e sua mensagem. Foi um domingo depois. Dor de parto, todas essas mensagens, especialmente as que pregou depois de 63, que foi quando Deus lhe deu mais luz, ali quando esteve trazendo a revelação dos selos. E vejam agora, estamos estudando dessa plataforma que ele deixou ali, para que alguém mais subisse. Mas não era somente esse, mas era todo o grupo, todo o povo, porque essa mensagem fala de vocês, essa mensagem fala de todos os escolhidos desse tempo final. E por isso ele dizia, tenha-os. Mas não podia falar mais além disso. Não podia dizer tenha-os, porque aí na visão da capa tem pregação, tem ensinamento, tem os trovões e tem tudo isso. E será assim, assim, assim. Não, ele não podia falar tudo isso. Mas aí, esse povo a quem ele estava falando isso ia crer e ia se preparar para que quando esse momento chegasse, todos já estivessem preparados, e não assim as carreiras, mas que já estivessem preparados para que quando estivesse cumprindo o que foi profetizado e precursado, então já tinha um povo preparado. E agora já estamos como no tempo dos apóstolos, porque os dias apostólicos, o irmão William escreveu em vários lugares que esses dias apostólicos voltariam. E vejam que ali houve um grupo no qual estava sendo efetuado uma preparação nesse aposento alto e estava esquadrinhando tudo que o mestre lhes havia dito. E todos estiveram unânimes e juntos ali. Enquanto o mundo estava com seus afãs, tinha um povo se preparando. E agora você vê as congregações como parecem estudantes estudando a palavra como na universidade. Outros colocaram sua mesinha, porque estamos nesse tempo final, nos preparando para receber a plenitude. Enquanto o mundo está nos seus afãs e tudo, tem um povo no aposento alto, na era da pedra angular, se preparando. O mundo não sabe nada disso, porque a revelação dos selos que o irmão Branham trouxe, o qual depois ele disse, isso está no futuro. Então vejam que todo esse mistério do sétimo selo que não foi aberto ali, do quarto selo, o quinto selo falta uma parte, e o sexto selo é agora, nesse tempo final, que Deus está abrindo esses selos.
Ele diz que a revelação e a fé para o rapto é para os que vão ser transformados. Portanto, ninguém mais vai receber. Mas bem o que vão dizer é: isso é loucura. Isso é impossível. Isso não pode ser. Já faz 2000 anos que estão pregando. Agora venha a mim com isso. A forma que Deus está cumprindo essa promessa, somente os escolhidos estariam vendo. Vejam, quando me deram o livro de Citas, a primeira coisa que eu fiz foi procurar. À noite eu estive estudando essa parte, onde na mensagem de hoje, o irmão William disse aí, se vocês têm a de hoje por aí, procura, aonde ele fala quando o anjo forte do Apocalipse 10:10 diz, para não ser difícil para os da sétima era, então pode ser o sétimo anjo mensageiro que esteja na terra ou o sétimo anjo da sétima trombeta. Vejam em qual parte está. E à noite eu estava estudando essa parte. E aí vejam aonde diz. E em outros lugares também ele fala, o irmão Branham, isso está no livro Os Selos, que o sétimo anjo estará na terra no tempo da vinda do anjo forte do Apocalipse 10. E no livro Os Selos ele escreve, sétimo anjo dispensacional. E o anjo forte que desce do céu é quando Cristo se levanta do trono do Pai, toma o título, porque os escolhidos, todos os escolhidos já estão. Ou seja, que isso acontece depois do cumprimento da dispensação da graça, que já chegou ao seu final. E vocês já sabem a data. E recordem que essa parte também aí tem um entrelace aí, entre uma e outra. Mas vejam, ao tomar o título, então tem que estar na terra o sétimo anjo dispensacional. E então ele diz, pode ser o sétimo anjo da sétima era, mas não está. Ou o sétimo anjo dos anjos da sete trombeta, para a coisa não ficar difícil para o grupo do sétimo anjo mensageiro, ou seja, para não ficar difícil para eles. E aí ele continua falando que os amamos com todo o coração, e assim os amamos. Agora vejam, para ele dizer que pode ser o sétimo anjo da sétima era, é fácil, porque ele tinha escrito. E aí foi onde Deus me levou a uma parte aqui que eu disse, veja, como aqui abriu um quadro, íamos falar, é o tema do estudo, mas vamos adiantando. Vejam na página 5V. Do parágrafo 51. E recordem que a família do irmão Branham representa e reflete a igreja desse tempo. E José, seu filho, representa, tipifica a segunda vinda do Senhor. E veja, ele diz, há uns minutos eu tive o privilégio de falar com minha esposa e com meu pequeno José. Veja, é um privilégio falar com a família, a qual sempre devemos honrar nossa esposa, os nossos filhos. É como ele honra ali, e diz, é um privilégio. Esse mocinho, ao qual eu creio que Deus lhe permitirá tomar o meu lugar quando eu tiver terminado nessa vida. E irmão William escreve ali, José é igual tipo, porque em seguida eu escrevi aqui, eu já estreei. José é igual tipo e figura da vinda de Cristo. É o mesmo que com o filho de Davi, Salomão, no qual Cristo se refletiu como rei. E José tem o lugar do quarto Elias. Aí automaticamente já se cumpre, o sétimo anjo está na terra
na vinda do anjo forte do Apocalipse 10. Então veja que nenhuma palavra cai por terra. E José está no lugar do quarto Elias e continua com a mensagem, mas não pode ter o lugar do quinto Elias. Ele não. Ele coloca ele não. Ou seja, outro terá o lugar do quinto Elias. Mas vejam como essa parte aí, ou seja, se abriu de momento e vejam como se cumpre nesse tempo no filho do irmão Branham. E do lado dessa escritura, o irmão William desenha uma pedra angular, desenha a parte das eras e coloca duas setas, uma apontando para a sétima era, diz, na parte onde fala o meu lugar, ele continuará a mensagem e ele coloca outra flecha na brecha, no pescoço. Ou seja, que aí é que está o grupo do irmão Branham, liderado por José. Por isso que esse grupo que fica aí, sobe nesse tempo também, e é transformado pelo que oramos pelo grupo do irmão Branham. Oramos pelo grupo do irmão Branham, que está a ponto de acontecer, que eles verão, eles vão receber ao Messias Príncipe, ao filho de Davi nesse tempo final, e vão subir em cima, onde nós estamos, e vão receber a promessa de sua transformação também. Assim que amamos a todos eles, o grupo do irmão Branham, liderado por José, o qual está fazendo um bom trabalho, com os irmãos que ainda permanecem crendo fielmente nas promessas que o reverendo William Branham falou. E ele está pondo as fitas. Ele disse, e o lema dele no início foi, pôr papai no púlpito novamente. Podemos dizer que nós estamos pondo ao nosso pai espiritual no púlpito novamente. Vejam, estamos falando e lendo tudo que nos deixou em todos esses escritos. O nosso Pai Celestial, quando esteve na terra, na pessoa do nosso amado irmão William Souto Santiago. Estamos honrando a mensagem que Deus trouxe por meio dele e estamos colocando novamente a sua mensagem, sua voz. E dirão, mas como? Bom, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E vejam, outro lugar que eu estive vendo também, e eu marquei aqui. Ou seja, já em seguida já começamos a usar, na página 126. Parágrafo 11 e 18, veja o que diz. Quando a palavra estava em Moisés, ele era Deus em carne. Quando estava em Jesus, era Deus em carne. Bem, a única coisa que ele fez foi trocar a sua máscara. Não a sua palavra, não a sua natureza. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele só trocou a sua forma. Ele mudou de Noé a Moisés, ele mudou de Moisés a Davi, de Davi a José, e assim por diante, até que ele entrou na plenitude da divindade corporalmente. Vem? Ainda é o mesmo Deus. José era a palavra para seu dia, representando exatamente a Cristo. Vem? Cada um deles era a palavra. E quando Jesus veio, ele era a palavra na sua plenitude, porque todo o plano de redenção estava nele. E todo o plano de reclamação está hoje no nosso José, porque Deus não muda a sua forma. E se lá era o plano de redenção, aqui é o plano de reclamação. E o importante é que temos estado vendo a esse plano de reclamação no nosso José desse tempo, representado em José, filho do irmão Branham. Assim que, povo de Deus, estamos e vamos assegura, porque temos a coluna de fogo, o anjo do pacto nos guiando e cumprindo o que ele prometeu. Não tem outra coisa que esteja cumprindo, mas o que já foi prometido pelo reverendo William Branham e o que também foi falado pelo nosso apreciado irmão William Souto Santiago. Ou seja, que estamos pelo centro da palavra, onde o anjo disse ali, veja o que está acontecendo aí. Irmão Branham, eu não entendo. Aonde o anjo se foi? A Escritura.
Ou seja, que tudo que estava acontecendo ali era escriturístico. Porque ao ser parte desse verbo, dessa teofania, dessa Shekinah, o que é que Deus estaria fazendo e cumprindo no meio da representação que Deus tem na terra, que é seu povo? Então tem que lhe dar de si mesmo, de sua palavra, e depois vem buscar sua palavra, para que onde eu estou, vocês também estejam, porque saímos dele, e para lá é que vamos, direitinho, aonde já fomos lançados, onde? Na eternidade, na pedra angular, que é uma era eterna. Assim que Deus os abençoe, Deus os guarde. E já adiantamos algo do estudo de hoje, o que para mim foi um gozo. Como dizia, tem uma escritura que o irmão Miguel me enviou ontem. Deixa eu ver assim rapidinho se a encontro. Me dá meu celular. O irmão Miguel me mandou uma escritura, creio que foi ontem, sábado, pela manhã. E eu procurei na Bíblia. Em seguida eu procurei na Bíblia do irmão William. É Jeremias. Deixa eu ver onde Miguel está por aqui. Tem vezes que me escrevem, e como são tantos pontinhos verdes daí para baixo, eu tento não tocar até que vá responder, porque se eu tocar, então, às vezes irmãos diz, quando eu vejo irmão, aí eu já deixo, porque senão eu toco e vejo depois que já havia me escrito há 2 dias. E são tanto, e não vamos contabilizar, mas vão como 1.300 a 1.400 petições, pedidos por cura, diferentes necessidades de irmãos a nível do mundo inteiro. E a gente vai vendo como vai se cumprindo. Isso que ele dizia ali na página 216, aí eu creio que diz aí, que tudo isso é para a bênção do povo, como ele disse ali. Tem tanta necessidade hoje no mundo. É para isso que Deus está cumprindo hoje. Isso que foi mostrado. Mas primeiro tem uma cura importante que Ele está fazendo no povo escolhido de Deus, os que vão serem transformados. Depois que esse povo esteja fisicamente, espiritualmente e em todos os campos, aí já se abre essa etapa mais abertamente para esse mundo denominacional e para o restante do mundo. Mas primeiro começa com a igreja. E o importante é a pessoa manter perseverando e crendo que Deus está fazendo uma obra em você e que quando você peça a Deus, Deus te responde essa oração. No momento que Ele determina, já determinou desde antes da fundação do mundo. Diga, olha, eu pedi isso ao Senhor, faz 2 horas e não acontece nada, ou faz um dia e não acontece nada, ou faz uma semana e não acontece nada. Mantenha pressionando, mantenha crendo, porque Deus pode estar te provando aí para ver se é verdade ou não, que você crê a promessa e a palavra de Deus. Mantenha crendo. E se vai ser curado quando for transformado, bom, de toda forma ele cumpriu. Ou seja, que para Deus e para o escolhido de Deus, tudo opera para o bem. Não tem nada que Deus não vá cumprir com você. De uma forma ou outra ele vai cumprir. Você creia, somente creia. E glorifique a Deus. Porque Ele é o que está se glorificando no meio do seu povo, e que a glória e a honra sempre sejam para Deus. Veja, aqui está, encontrei. Ele me mandou a escritura de Jeremias 23, 29. Tenho somente a parte de cima da 9. Onde eu fotografei na Bíblia. Não sei como começa lá. Se a tem, a leremos completa, mas ele diz, Jeremias 23, 29.
Vou começar desde cima, onde o irmão Miguel me disse. Deus te abençoe, Benji. JBP. Grandemente. Hoje e sempre. Lendo Jeremias 20, eu me lembrei do testemunho que você dá, que a palavra do Senhor é como um fogo ardente metido em meus ossos e não pude calar. Ele me cita essa escritura. E o irmão Miguel diz, quando tem uma mensagem de Deus no coração de um profeta, é como um fogo em seus ossos que não pode calá-lo. E em seguida eu fui às escrituras, onde 23, 29 diz. 23. Vamos a ver aqui. 23, 20, no es esa. Te dice, había en mi corazón como un fuego ardiente. Onde ele fala, venha meu coração como fogo ardente. Havia no meu coração fogo ardente. Julián encontrou. 23 que era? Mira, ve que, qual era? Que capítulo es ese? Veja que capítulo é esse. Ah, pues. 23? Ah, es que no, es un signo de pregunta. Ah, é um sinal de interrogação. Não é a minha palavra como fogo? É verdade. Josué tinha encontrado também. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra? 29, é o 29, está aqui. É que o irmão Miguel me mandou lá até o final. Vamos ir ao 29. A causa de 29. Este não é. Esse, e dije. Ele disse. Ah, porque este é 23. E dije, não esse é me 23. acordarei mais dele. E não me lembrarei mais dele, nem falarei mais no seu nome. Não obstante, no meu coração havia como um fogo ardente metido em meus ossos. Tentei suportar e não pude. E aí o irmão ele escreve. Como um fogo no coração. E eu não tinha visto essa parte. E é assim, quando Deus dá algo a um profeta, é algo que queima você, e é algo que você deseja falar. E você sente por dentro que se vai, que sai. Desde a noite eu estava com esse fogo queimando e agora já não tenho. E como Deus opera essa grandeza? Porque é um Deus, o irmão Branham disse que é um Deus que podia pegar o sol e evangelizar o mundo em menos de nada. Da manhã até a tarde já evangelizou. Mas Deus sempre usa um véu de carne. É seu sócio, seu embaixador. E quando ele tem algo para falar a seu povo, como o povo disse ali a Moisés, não. Melhor você fala conosco. Porque é a forma que Deus já tem estabelecido desde antes da fundação do mundo. E nesse tempo ele não faria de outra forma. Como dizemos, gostem ou não gostem as pessoas, vá brigar com Deus então. E diga a Ele que não está de acordo com a forma provida por Deus nesse tempo, então que Deus responde a você. Mas a resposta não vai ser muito boa. Assim que é melhor pergunte nas mensagens, esquadrinhe as mensagens. E que Deus lhe abra o entendimento e aí vai lhe mostrar a forma. E quando vai olhar, verá a forma que Ele sempre fez. Deus falando por meio de um homem. Não tem outra forma. E o povo recebendo isso que Deus está falando. Porque é sua maneira, é sua forma. Deus não pode mudar. Somente troca a sua máscara. Deus é Morfe. Mas continua sendo Ele mesmo. Por isso sempre é olhar atrás do véu, olhar o que está aí. Não ao homem, como nosso irmão Miguel dizia ontem. Vão procurar faltas? O que procura encontra, ele disse. Vão encontrar. Porque estamos nesses corpos.
Mas o que está atrás, é melhor procurar isso que está atrás e não bater o cérebro no vidro, batendo na luz, porque nunca vai entrar e ver esse lugar seguro que essa luz está mostrando. Não bata a luz, melhor coloque-se na direção da luz. E aí vai encontrar esse lugar seguro. Bom, Deus os abençoe, Deus os guarde. Muito obrigado por esse tempinho, os quais para mim são de grande bênção cada vez que acontece, porque muitas coisas são faladas assim, sem protocolo, e são de grandes bênçãos, não somente para os irmãos aqui, mas para toda a América Latina e o mundo inteiro, que também estão aí no aposento alto, se preparando para receber as promessas. Que Deus os abençoe, Deus os guarde, a todos vocês, e continuem com o olhar colocado nas promessas que Ele está realizando e as que Ele continuará realizando. E quando estiver no lugar onde Deus estaria mostrando o que foi mostrado ao reverendo William Branham na visão da grande capa, é uma responsabilidade muito grande. É uma bênção grande e também é uma responsabilidade muito grande, porque foi aí onde ele o levou. Ele não levou a outro lugar, transportou a ele a esse lugar. Ou seja, que o povo que estava aí era um povo que quando ele desceu ali estava preparado. E se Ele escolheu você e a mim para estar aqui desde antes da fundação do mundo, é porque Ele confiou em vocês. Poderia ter começado a obra de Deus em outro lugar. Ele começou aqui porque Ele sabia que esse povo não o abandonaria, não deixaria ele só. Ele ia crer o que ele havia dito. Por isso não diminuímos irmãos de outros países. Eles também têm essa bênção, porque ele disse que nesses lugares vê melhor, mais nítido do que os que estão ali, porque a tela aí se vê bem clarinho. E com as orações deles também, ou seja, que todos somos uma boa equipe, uma grande equipe. Mas sempre é bom que o grupo que está no lugar saiba e esteja consciente o privilégio e a bênção que lhe correspondeu. Quantos desejaria entrar nesse lugar? E o irmão Branham disse, estar um dia. Ou seja, ele dizia, se eu pudesse me estender e entrar, se eu pudesse projetar e entrar, e veja, a bênção que nós temos aqui, de estar ao vivo e a toda cor. Onde é que fala? Das portas que eu nem esperaria que essas portas se abrissem. Na palavra a noiva, é verdade? Ou seja, que tudo isso está nos falando desse tempo e desse lugar. E aqui, veja, não tem porta. Ou seja, ainda mais. E esse é o lugar que ele viu, que parecia uma capa ou uma catedral. Tinha edifícios. Me lembro quando os edifícios estavam desenhados para colocar dentro. No projeto estava assim. E depois, ele me disse, tira-os para fora. E me levou nas Escrituras. E eu, por que fora, irmão William? Veja, ele disse, e colocamos nossos edifícios a nossa conveniência. Se colocasse dentro, seria um edifício. Se estiver fora, aí está os banheiros, veja.
Então veja como tudo se cumpre em simplicidade. Por isso estão lá fora. E assim, dentro tem mais espaço também. E pode utilizar os corredores. E veja, estamos utilizando o corredor. Vejam que a palavra de um profeta não cai por terra. Estamos em um corredor. Já está sendo visto pessoas fora, do lado de fora. E recorde que ele estava de pé por ali, parado por ali, vendo como essa fila saía. Já estamos como começando algo. Vejam, ele viu a nós. Ele viu a você e viu a mim. Vejam se isso não é uma bem-aventurança e um privilégio. Alguém pode dizer, olha, esses que estavam aí na capa, mas agora podemos dizer, eu sou o que tu viste, Senhor. Eu fui um que esse anjo estava mostrando. Olha, eu me imagino, ele não ia dizer ali, e não sai escrito, olha, ali está fulano, ali está fulano. Eles seguiram a minha mensagem, creram o que eu disse. Ele mostrou tudo, vejam. Com certeza estava ele aí se alegrando. Aí está o meu povo. E depois vejam, ele desceu. E se desceu, foi porque esse povo estava preparado. Tinha sido bem ensinado para receber essa grande visita angelical, a qual o reverendo William Branham disse, consagra-te, foi dito ao irmão Branham, consagra-te para a visita dos anjos. Então vejam, houve primeiro uma preparação para essa visita celestial. E o que é que estamos fazendo? Nos preparando. Não estamos nos preparando para qualquer visita. É a visita da plenitude de Deus no meio da sua igreja. E ele sempre tem estado trabalhando por meio de um véu de carne. Ele dá uma amostra, trazendo a sua palavra. Depois, por meio dessa palavra, a qual em torno dela, ao redor dela, receberemos a nossa adoção. Assim que sigamos olhando o pilar de fogo, a qual está nos preparando para essa grande visita da sexta dimensão. Mas recordem que essa visita virá e vai ser realizada depois desses eventos que estarão acontecendo. E aí se cumpre plenamente a palavra que ele disse, que não o percam de vista, porque aonde quer que ele esteja, ou seja, que aí se cumpre plenamente esse tempo onde aparentemente as ovelhas se esparramariam, porque diz, ferirás o pastor e as ovelhas esparramarão. Mas essas ovelhas já têm bastante conhecimento e já sabem o porquê vão estar acontecendo essas coisas. E é como estarão vendo. Faltam 3 dias. Faltam 2 dias. Falta um dia. Bom, o que me falta? E aí diz que se levantarão. E vejam aí, como que fala aí? Quando ele disse, Mateus 27, e saindo dos sepulcros, saída do sepulcro depois da ressurreição dele. E aí tem um período de tempo onde haverá uma grande manifestação de Deus, que estaremos falando em seguida, porque essa é a parte culminante desse ministério. Quando o ministério parece que está se acabando, Deus o coroa. Deus está fazendo uma obra tão grande, mas tão grande, que tinha que ser um povo com percepção profética para entender. Não podia ser de outra forma. Podia até entrar em loucura, porque é grande o que Deus está fazendo. E em uma forma simples.
Bom, Deus os abençoe e os guarde. E obrigado por essa oportunidade. E adiante, que vamos bem. Vamos seguros, acertando o alvo. E sempre consciente que tudo opera para o bem. Não se aflijam, não se preocupem. Ou seja, eu sei que estamos nesse corpo e às vezes como que, mas essa luta que eu estou tendo, não se preocupe. Tudo isso é parte. Isso são parte das provas que Deus está dando a você para que você demonstre ao mundo que você é um vencedor, que você é um escolhido de Deus. E que o povo que Deus está preparando é um povo comum e corrente. A única diferença é que veio com um mecanismo por dentro que ninguém mais tem. Ou seja, que essa percepção profética, como que foi ativado agora, e isso é o subconsciente se tornando consciente em cada um de vocês. E quando você se dá conta, mas está acontecendo algo na minha vida, não estranhe. É essa teofania funcionando com você. Não a distancie. Tem uma ordem ali que lemos há pouco de como fazer que essa teofania venha e se encarne, estando nesse corpo. O que vimos em parte no reverendo William Branham estará sendo manifestado em toda a sua plenitude, em muitos filhos de Deus. Essa é a manifestação gloriosa dos filhos de Deus. A terra e tudo está gemendo, o mundo, o cosmos, tudo está gemendo. Por quê? Por quem? Por nós, esperando essa manifestação. E para isso, é esse tempo de ensinamento, de preparação. Bom, Deus os abençoe, Deus os guarde, e já estaremos nos preparando para a atividade, onde esperamos grandes bênçãos, e assim que Deus nos fale, como sempre nos falou, aqui ao coração, de coração a coração, porque somos esse lugar santíssimo, onde Deus está habitando. Estamos no lugar santíssimo, na parte mais importante, na parte mais gloriosa. Aí é onde podemos ver tudo o que foi falado. Como Manuel Daza dizia, bom, mas estava nessas mensagens e não entendíamos o que o irmão William tinha dito aí, foi falado. O irmão Miguel também, quantas vezes eu estava nesse culto. E quando foi que ele disse, será que eu dormi? Vê, aí está colocado o véu. Aí está o véu colocado, porque não podia abrir esse mistério até esse tempo. E agora você vê a Escritura, vê uma mensagem, e alguns podem dizer, mas aquele disse isso aqui não pode ser. Exatamente é isso mesmo. Mas é que aqui diz tal coisa. E veja, exatamente assim. E então aí é que é visto a diferença de um que tem a percepção profética e outro não. Não estão vendo aí que essa segunda etapa, ou seja, a primeira do discernimento, está cumprindo nesse tempo? Como os escolhidos estão tendo esse discernimento também? Como podemos discernir que espírito a pessoa tem também? As pessoas têm. E tudo isso nós não percebíamos de como podemos conhecer de que espíritos são tal e tal pessoa. Porque por suas palavras, por suas obras, é que a gente os conhece. Mas antes não tinha sido falado, não tinha sido aberto. Se isso tivesse ocorrido no tempo do irmão William, então muitos teriam feito a guerra e teria sido uma dor de cabeça. Essa trajetória, esse ministério que ele estava realizando, porquanto não era o tempo para isso. Mas vejam, abriu essa etapa desses anjos ceifeiros, trazendo a separação e diz, e ninguém pode fazer isso senão o anjo do Senhor. Espera aí, mas se é o anjo do Senhor, então é o anjo do Senhor com o povo, porque está trazendo essa separação e falando o que é correto e o que é errado, o que é certo e o que é errado. E aí é que o povo também recebe
essa parte e essa etapa de discernimento, onde se abre, e vejam, já o próximo é a palavra que também estamos recebendo, ou seja, as três estão aí, e tem cura. E como tem cura? Na correção da nossa vida, como vai nos ajudando, Deus vai nos ajudando. Vejam, viram? Aí está o conhecimento de uma enfermidade. E aí vem a cura. O conhecimento do erro traz cura. Portanto, a cura completa que vamos ter recebendo o corpo novo é porque já nesse momento, ele diz, me dê uma igreja que não entre o pecado aí. Aí já são etapas bastante avançadas, onde todos já estaremos preparados aí, porque ainda lhe falte algo, pois nesse tempo de aperto, aí se endireitará. Uns sempre são um pouquinho mais travessos que outros, mas nenhum se perderá. Nenhum ficará. Até o mais atrapalhado, o mais desobediente, esse vai entrar à força com machucão e com golpes. Arranque, entre para dentro. Porque Deus tem um programa e esse programa vai se cumprir ao pé da letra. E contra vento e maré, Ele cumprirá. Assim que Deus os abençoe, Deus os guarde. E se continuarmos, se seguirmos, então já teríamos que chamar aqui os diretores de cânticos, mas vamos já nos preparando para a mensagem de hoje, que é uma tremenda mensagem, à luz de hoje, com percepção profética, a qual está sendo aberta, e aí vemos tudo clarinho. Mas temos que ver clarinho, porque estamos no lugar santíssimo, estamos onde está a Shekinah, não estamos com uma lanterna tentando iluminar, algumas já estão apagando por aí. Estamos na Shekinah, dentro da Shekinah, dentro do lugar santíssimo, olhando esses dois querubins de madeira de oliveira revestido de ouro. Isso é a divindade, que representa a presença de Deus, que representa que é Deus que está aí. E isso é o que a madeira representa, a humanidade. Portanto, esse ministério do lugar santíssimo está sendo cumprido em um ser humano. Mas recordando que o que está detrás e aí dentro é a divindade, é a Shekinah, a coluna de fogo. Bom, Deus os abençoe e os guarde a todos, e obrigado por esses momentinhos. Hoje está fresquinho, tá bom para continuar, porque tem tantas linhas onde podemos falar sem terminar. Ou seja, fazemos pausa, como o irmão ele dizia. Agora compreendemos quando ele dizia, vamos fazer uma pausa. E ainda mais quando tem abundância de palavra, maná em abundância, que foi reservado, guardado para nós. Quando ele dizia, uma coisa é guardar e outra coisa é dar. Dar ou repartir. Ou seja, que esse maná está sendo repartido, está repartindo essa palavra, a qual é que foi reservada para nós. Tantos que desejaram estar nesse tempo final, vivendo nesse tempo final. O que muitos profetas e justos desejaram ver, como Jesus disse, o que vós vedes e ouvis, e podemos ouvir. Tem outro lugar que fala que Deus reservou o que reservou para vós, Coríntios, onde Paulo fala. Coisa que foi reservada para nós. Vejam, para vocês, diz para vós, e agora a gente fala para mim, porque estamos no tempo correto, no lugar correto, na hora correta, em tudo o que é correto, porque é um Deus correto.
reservado no céu para vós. E é reservado no céu, foi reservado no lugar santíssimo, onde foi guardado o maná. Vejam, foi reservado aí, foi guardadinho aí, mas agora é que é dado a conhecer. Agora é o tempo para isso se cumprir, de repartir esse maná. E que maná? O maná que foi reservado para nós. Bom, Deus os abençoe e os guarde. E adiante, perseverando sem desmaiar. Não importa o que aconteça na sua vida, tudo vai operar para o bem. Qualquer situação. Não cresças as situações. Diminua as situações, porque ele disse que é como um grãozinho de areia. Ou seja, não aumente os problemas. Minimize-o, diminua. A palavra é mais poderosa quando é falada do que os pensamentos. Assim que fale a palavra e creia com todo o coração, e que tudo contribua para o bem, tudo operará para o bem. Que Deus os abençoe e os guarde. A todos, muito obrigado. Deus os abençoe.